Planilha de fluxo de caixa no Excel. É isso que a gente vai aprender nesse vídeo do zero, passo a passo. Esta planilha aqui de fluxo de caixa conta com esses indicadores aqui em cima, onde você consegue visualizar todas as suas entradas, saídas e o saldo. E o mais interessante, se você atualizar qualquer valor aqui da planilha, então digamos que este R$100 aqui, eu atualize ele para 555. Vou apertar o Enter. Olha só, todos os indicadores já atualizam para mim de forma automática. É uma planilha totalmente dinâmica e interativa. A gente vai aprender aqui passo a passo. Além de ser uma planilha dinâmica e interativa, a gente vai ter informações como data, tipo. E olha que interessante, o tipo, se você mudar de entrada para saída, ele muda aqui também a cor. Olha que legal. Além de atualizar ali os indicadores na parte superior da planilha. Ó. Você consegue mudar de entrada para saída, vai atualizando a cor e o legal, você só clica e seleciona a informação que você precisa, não precisa ficar digitando toda hora a mesma coisa. Aí você tem aqui a coluna dos valores, da descrição e da observação, além de ter essa coluna aqui do subtotal. Olha que interessante a fórmula que a gente utilizou aqui, as fórmulas e as funções, a gente vai aprender passo a passo também como é que faz isso. E o último detalhe da planilha, que é muito interessante, dois últimos detalhes. Se você mover a planilha para baixo, todas as informações importantes ficam fixas para você. A gente vai ver como é que faz isso também. E estes filtros aqui em cima te ajudam a visualizar apenas as informações que você precisa. Então, digamos que você precise visualizar apenas as informações aqui do cliente bloco ABC. Aí você clica nessa informação e a planilha mostra para você apenas aquilo que você selecionou. Se você tivesse várias informações do cliente ABC, a planilha ia mostrar para você todas essas informações também. Então é uma planilha super completa que a gente vai aprender passo a passo do zero como é que a gente faz ela aqui no Excel. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a colocar os títulos na nossa tabela. Para isso, aqui na célula B3 é onde eu vou começar a escrever. Então perceba que eu não vou escrever aqui no começo, nem na primeira linha, eu vou começar realmente aqui, ó, na célula B3, tá bom? Por quê? Porque dessa forma a gente consegue deixar um espacinho aqui na esquerda, que fica bem legal, e também a gente consegue deixar aqui este espaço vazio em cima, onde a gente vai conseguir colocar aquelas segmentações de dados e depois fazer o somatório do total de entrada, saída e o subtotal final, beleza? Então olha só, aqui eu já vou começar escrevendo data, na próxima coluna será tipo, na próxima coluna descrição, na próxima coluna pode ser observação. É muito importante, mas às vezes poucas pessoas acabam colocando uma observação. E subtotal, que aí vai ser a fórmula que a gente vai utilizar, fórmulas e funções. Vamos fazer o seguinte, pessoal, um detalhe, né? Descrição e observação não está dando para ler de forma completa. Por quê? Porque o texto que a gente colocou aqui dentro da célula é maior do que o tamanho da célula. E para que eu possa aumentar o tamanho de uma célula, eu preciso aumentar o tamanho da coluna ou aumentar o tamanho da linha, ou fazer os dois ao mesmo tempo, né? Para que eu possa aumentar o tamanho da coluna, eu vou clicar na divisão de uma coluna com a outra, por exemplo, na divisão da coluna D com a E, clico, seguro e arrasto para a direita, para aumentar o tamanho. Para diminuir, é a mesma coisa, só que eu arrasto para a esquerda. Olha só. Então eu aumento aqui, divisão da coluna E com a F, eu aumento também. E a divisão da coluna F com a G, posso também aumentar. Beleza. Já aproveitando esse embalo de aumentar colunas, vamos diminuir a coluna A, para que a gente tenha o melhor aproveitamento aí do espaço da nossa planilha de fluxo de caixa. Aqui na data, eu vou colocar uma data, 1/1/2023. Eu já vou ir preenchendo, por quê? Porque dessa forma a gente consegue entender melhor o funcionamento da planilha. A gente vai preenchendo e vai montando a estrutura da planilha, para que ela fique 100% funcional. A gente vai preenchendo e vai deixando ela funcional conforme o preenchimento. É muito comum que haja movimentações, mais de uma movimentação no mesmo dia. Então, por exemplo, aqui, ó, 1/1/2023, pode ser que eu tenha várias entradas e várias saídas no meu fluxo de caixa nesse mesmo dia. É comum a gente pagar conta várias no mesmo dia, receber várias coisas no mesmo dia. Vários clientes me pagaram no dia de hoje. Precisei pagar vários fornecedores no dia de hoje. Então, vamos fazer o seguinte, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, pronto, ó, copiei e colei a mesma data várias vezes.
Porém, vamos mudar aqui um pouco também, né? 02/1 de 2023, só para ficar mais fácil depois da gente visualizar mesmo o funcionamento aí da planilha. Eu vou preencher bastante, até a linha 20 mais ou menos, e aí a gente vai ajustando conforme preenchimento. No tipo, pode ser o quê? Entrada, mas também pode ser saída, né? Pode ser essas duas opções, ou é entrada ou é saída. Só que imagina o seguinte, toda hora você precisa ficar colocando entrada, saída, ficar escrevendo entrada e saída. Cansa, né? É chato ficar toda hora escrevendo a mesma coisa. Para que não seja necessário fazer isso, eu posso criar aqui uma caixinha que quando você clica nessa caixinha, abra para você uma lista escrita entrada e saída. Então você clica e seleciona o que você precisa. Muito mais fácil e rápido. Então, para fazer isso, deixa eu selecionar toda essa coluna aqui. Eu não vou precisar selecionar literalmente toda a coluna, porém eu seleciono até aqui a linha 20, que é onde eu coloquei as informações, tá bom? Então eu seleciono desde a linha 20 até aqui em cima, o começo aqui do tipo. E aí, depois que eu selecionei, eu venho aqui, ó, dados, eu clico e tem essa opçãozinha aqui, ó, chamada ferramentas de dados. Neste ícone, validação de dados, eu clico nele e aqui eu consigo criar essa lista que eu estou precisando. Onde está escrito ó, qualquer valor, eu mudo para lista e aqui eu vou escrever as palavras que irão estar dentro da minha lista. Como, por exemplo, entrada, ponto e vírgula, saída. Um detalhe muito importante aqui, pessoal, é o seguinte. Eu escrevi saída sem o acento circunflexo. Porém, se você utilizar o acento circunflexo no i, é muito importante que em todas as outras partes da planilha, cálculos, funções, fórmulas que você for fazer, que a gente for utilizar aqui, você escreva a saída do mesmo jeito que você escreveu aqui agora, tá bom? Se você utilizou acento circunflexo, coloque acento circunflexo todo o resto da planilha, porque pode dar problema se você escrever de formas diferentes. O Excel ele só entende, ele combina as palavras, então i com acento e i sem o acento circunflexo são coisas diferentes, logo são palavras diferentes para o Excel, tá bom? Então é importante escrever da mesma forma. Eu vou deixar a saída sem acento circunflexo. Por quê? Porque eu acho que fica mais bonito sem acento, então eu vou deixar sem mesmo. Vou clicar aqui em OK e pronto. Uma vez que eu vier aqui em tipo, eu já consigo ó, selecionar entrada ou saída. E aí é bem mais fácil né, do que precisar ficar digitando toda hora a mesma coisa. Olha que legal. Mais fácil e mais rápido. Depois que a gente coloca um tipo, se é uma entrada ou uma saída, a gente precisa colocar uma descrição e eu esqueci de colocar a coluna do valor, como você percebeu, né? Onde que eu coloco o valor aqui? O valor, talvez seja interessante a gente colocar aqui, ó, entre a coluna tipo e entre a coluna descrição. Mas que bom que eu esqueci, sabe por quê? Porque a gente vai aprender como é que eu adiciono uma coluna no meio da tabela sem bagunçar as outras informações. Ó, se não tivesse esquecido, você não ia aprender esse detalhezinho que é interessante. É bem simples, pessoal. Eu posso clicar na coluna D, beleza? Clico aqui ó, na letra D mesmo, aqui em cima. E depois eu clico com o botão direito do mouse e seleciono aqui, ó, inserir, beleza? Inserir. E ele já adiciona aqui para mim uma nova coluna limpinha, onde eu posso adicionar informações. E aqui eu vou escrever o seguinte, ó, valor e beleza. Só que aí perceba o seguinte, né? Ele puxou a informação ali do tipo, ó, entrada e saída. Eu não quero que fique dessa forma. A maneira mais fácil da gente apagar isso daqui é você clicar em qualquer célula aqui em branco, ó, aí você dá um Ctrl C, seleciona aqui ó, toda a coluna onde tem as informações e aperta Ctrl V, ou seja, copia e cola. E aí ele já limpa para você ó, aquela lista. Caso você não consiga fazer dessa forma, não tem problema. Você seleciona toda a coluna, faz o mesmo caminho, ó, dados, ferramentas de dados, validação de dados, só que aí vai estar aparecendo lista aqui para você. É só você mudar para qualquer valor. Clique em qualquer valor, clique em OK e pronto. Aí ele remove a lista para você. Beleza, então, se eu tive uma entrada, eu venho aqui, coloco o valor da entrada, digamos que seja R$100, né? Aí depois eu tive mais uma entrada de 200. Aqui eu tive uma saída, que foi uma conta que eu tive que pagar. E aqui foi R$150. Aí depois eu tive uma entrada de 300 e uma saída de 200. Beleza, já coloquei aqui os valores. Um detalhe interessante da gente fazer é colocar aqui o RS cifrão, para que dessa forma, é claro que a gente sabe né, que valor é moeda real brasileiro. Porém, é legal a gente colocar o RS cifrão só para ficar da maneira correta mesmo. Eu vou selecionar ó, toda a coluna então. E aí eu vou clicar aqui, ó, página inicial.
Aqui onde está escrito número e tem esse símbolo da moeda, eu clico e pronto, já colocou em moeda para a gente. Porém, caso não tenha ficado RS cifrão para você, pode ter sido que tenha selecionado a opção aqui o dólar ou o euro. Para você selecionar o português, você pode clicar nessa setinha para baixo e escolher a opção. Caso não apareça para você, você pode clicar mais formatos e aí você escolhe a moeda que você precisa. A descrição, eu vou descrever a entrada ou a saída. Então, digamos que essa entrada aqui foi o cliente tijolos 123 que me pagou. Aí teve aqui essa entrada. A observação, eu posso escrever qualquer coisa que eu quiser aqui, qualquer informação relevante que você ache necessário. Porque na descrição é interessante você realmente colocar o nome da entrada ou o nome da saída. Então, por exemplo, essa saída aqui, digamos que eu paguei boleto ou conta de luz, por exemplo. Tá bom? E aqui na observação eu posso colocar algum detalhe, por exemplo, a conta veio mais cara por causa disso, entendeu? Algo assim, uma observação, algo para você lembrar o porquê que aconteceu aquela entrada ou aquela saída. Aqui na outra entrada eu vou colocar, por exemplo, cliente bloco ABC, pronto. E aqui na outra entrada eu posso colocar rendimentos, né? Digamos aí que rendeu dinheiro no banco ou algum outro investimento. Saída pode ser aqui, pagamento, ou pode ser fornecedor, né? Fornecedor 123 ABC, pronto. Deixa eu aumentar o tamanho dessa coluna um pouquinho. Observação, não vou preencher nada por enquanto. E agora chegou a hora da gente fazer o subtotal. O subtotal é interessante e é um pouquinho desafiador da gente fazer. Ainda mais para você que talvez tenha começado a utilizar o Excel agora. Então pode ser um pouquinho difícil, mas eu vou te mostrar com o maior detalhe possível, da melhor forma possível também. O maior passo a passo possível, para que não aconteça de dar problema no subtotal. Deixa eu fazer o seguinte. O subtotal ele precisa contabilizar para mim tudo que é entrada e saída. Porém, ele vai somando o acumulado. Seria mais ou menos o seguinte, igual R$100. E aperto Enter, beleza. O meu subtotal nesta primeira linha é R$100. Porém, na linha de baixo, olha só, aqui eu tive uma entrada de R$100. Na linha de baixo eu tive uma entrada de 200. Quando eu somo as duas entradas, o subtotal tem que retornar para mim R$300. Então ele vai somando linha por linha. Como é que eu poderia fazer isso daqui? Igual o valor anterior mais o valor atual, que é 200. E aperto Enter. Funciona também. Só que imagina só, eu ficar fazendo isso toda hora, né? Aí você pode falar para mim, é só você clicar nesse botãozinho aqui da célula, nesse quadradinho, e arrastar para baixo. Por quê? Porque aí ele arrasta a fórmula para você. Beleza, eu concordo com você que funciona em partes. Por que em partes? Porque aqui eu tive uma saída, correto? De R$150. Olha o que aconteceu com o meu subtotal. 300, 450. Ele tinha que subtrair o valor. Por quê? Porque foi uma saída. Ou seja, se eu tinha 300 e saiu 150, tem que subtrair esse valor. E não pode contabilizar, não pode somar o valor. Então não é tão simples assim. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu deletar isso daqui. E o que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma função chamada de função C. Por quê? Porque toda vez que eu tiver uma entrada, eu preciso somar o valor. Toda vez que eu tiver uma saída, eu preciso subtrair o valor. Então, para a gente poder fazer aqui o subtotal, vamos lá. Igual C, utilizo aqui essa função C, dou 2 cliques para selecionar, igual função C. Ele está me pedindo aqui um teste lógico. O que eu quero fazer? Toda vez que o tipo estiver escrito entrada, eu preciso somar o valor anterior mais o valor atual. Beleza? Então vamos escrever isso daqui através da função C no Excel. Se o valor que tiver aqui for igual a entrada, a gente sabe que nesse caso mas poderia não ser, poderia ser saída. Então, se essa célula que eu selecionei estiver escrito entrada aqui nessa célula, olha só, se a célula que eu selecionei for igual, abre aspas, entrada, fecho aspas, ponto e vírgula. Se isso daqui for verdadeiro, for realmente uma entrada que tiver escrito lá, o que eu preciso fazer? Uma soma. Olha só, a função de soma.
clico aqui para selecionar a função de soma do valor anterior, do valor que está acima, ponto e vírgula, mais o valor atual, que no caso aqui é R$100, tá bom? Fecho parênteses, ponto e vírgula. Já escrevi então o critério. Se for uma entrada, ele vai somar o valor anterior mais o valor da linha ali que eu estou entrando, tá bom? Caso isso não seja verdade, caso não seja uma entrada, ele só pode ser o quê? Se não é entrada, é uma saída. Só tem duas opções. Então, se não for entrada, é uma saída. E, se for saída, o que eu preciso que a função faça para mim? Eu preciso, vamos lá, soma, ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula, soma. Escolha aqui a função soma. O que eu vou somar aqui? O número anterior, o valor anterior, ponto e vírgula. Porém, eu quero o valor anterior menos o valor que eu estou digitando. Por quê? Porque ele é uma saída. Então, eu tenho que subtrair do meu fluxo de caixa. Então, soma, abre parênteses, a célula anterior, ponto e vírgula, menos, olha só, sinalzinho de menos, menos o valor atual. E agora, posso fechar parênteses, fecho parênteses mais uma vez, Enter. Beleza, já está funcionando. E agora eu posso descer essa função, ó, clicando aqui ó, no cantinho da célula, eu clico e arrasto para baixo, para que eu possa, dessa forma, fazer o subtotal para todo mundo. Ó, faltou um, então vamos lá. Beleza? Então é isso aí. Agora o subtotal já está funcionando. E vamos verificar se ele está certo. Como é que eu faço isso? Aqui eu tenho uma entrada, certo? Tinha R$100 e entrou 200. Então, ó, R$100 mais 200 é 300. Beleza, certinho. Agora eu tenho R$300 aqui no meu subtotal. E aí eu preenchi a nova linha, onde eu removi R$150. Eu tive uma saída. 300 menos 150 é 150, certinho. Então já está funcionando, pessoal, o subtotal. Sempre que você adicionar uma entrada ou uma saída, o subtotal ali já funciona para você. Quer ver? Se eu digitar aqui, por exemplo, R$100, vamos ver o que acontece. Ó, ele removeu, né? Porém, eu tenho que preencher aqui o tipo. Ó. Eu estou aqui atualmente com R$250 no subtotal. Se eu preencher isso daqui para uma entrada, ele pega o valor atual e contabiliza os R$100 que eu adicionei. Então ele vai de 250 para 350, certinho. Porém, se eu mudar isso daqui para uma saída, aí ele subtrai para mim R$100 dos 250. Tá certinho também. Se você deixar vazio, ó, delete, ele vai considerar que é uma saída. Então é importante que você sempre deixe preenchido, como entrada ou como saída. É muito importante preencher aqui o tipo, beleza? O que dá para a gente fazer aqui agora? Dá para a gente transformar isso daqui numa tabela no Excel. Para fazer isso, é só você clicar aqui, ó, por exemplo, na primeira célula, onde você tem as informações, que no caso aqui é a data. Então você clica nessa célula e aí você vai fazer o seguinte, ó, inserir, clica aqui em cima, tabela. Vai abrir para você essa janelinha aqui. Não precisa modificar nada, só precisa certificar que minha tabela tem cabeçalhos? Sim, então você deixa aqui marcado e aí você clica em OK. Beleza, ele já transformou as nossas informações numa tabela. E perceba que, inclusive, ele já pintou aqui da cor azul. Caso você não goste da cor azul ou você queira mudar a cor, é muito simples. Você clica em qualquer lugar aqui da tabela, clica aqui em cima, ó, Design da tabela, e aí você pode escolher aqui uma cor que você queira deixar aí a sua tabela. Eu vou deixar aqui, eu acho que esse verde aqui fica interessante, ou pode ser azul. Enfim, tem várias cores legais, né? Eu vou deixar com esse azul aqui, ó, algo bem clean, ficou legal. Ó. Beleza. Já vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu ir ajustando aqui o tamanho das colunas, só para ficar bem padronizado. Pronto. Depois que eu fizer essas modificações aqui, eu quero centralizar todos os valores. Ó. Então, eu posso selecionar toda a minha tabela, página inicial, posso clicar aqui, ó, página inicial, centralizar ao meio e alinhar aqui também. Ó. Aí ele ajusta a minha tabela certinho. A descrição, eu vou selecionar tudo, página inicial, eu vou jogar aqui para a esquerda. O tipo, acho que eu vou deixar assim mesmo. Um detalhe que é interessante a gente fazer, assim como você viu lá no começo do vídeo, toda vez que eu selecionar uma entrada ou uma saída, eu gostaria que a planilha já pintasse para mim de forma automática.
Se é uma entrada, eu quero que pinte de verde, ou a cor que você escolher. E se é uma saída, eu quero que pinte de vermelho, por exemplo, ou a cor que você escolher. Para que a gente possa fazer isso, vamos utilizar a formatação condicional. Vamos lá, eu vou selecionar toda a coluna do tipo, toda a coluna C. Poderia selecionar toda a planilha? Poderia, porém, aqui nesse caso, eu quero aplicar essa cor automática apenas na coluna tipo, entrada e saída. Então, seleciono só a coluna onde eu quero utilizar essa formatação condicional. Então, seleciono toda a coluna tipo, página inicial, clico aqui, ó, página inicial, formatação condicional, nova regra, tá bom? Vou clicar aqui em nova regra e a gente vai criar a nossa própria regra. Se estiver escrito entrada, eu quero que pinte de verde. Se estiver escrito saída, eu quero que pinte de vermelho. Deixa eu ajustar aqui, beleza? Eu vou utilizar essa última opção aqui, ó. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Formatar valores em que esta fórmula é verdadeira. Então, olha só. Aqui dentro, ó, eu clico nessa caixinha. Deixa eu te fazer um convite mais do que especial. Quer aprender mais sobre esse assunto aqui? Quer aprender mais sobre Excel? Clica no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E, além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, o curso ainda conta com certificado de conclusão. Então, além de ser um curso completo de Excel, desde o absoluto zero até o avançado, você tem direito ao certificado de conclusão. É só você clicar no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel. E aí eu venho aqui e seleciono, ó, a primeira célula, onde está escrito aqui entrada. Mas eu seleciono a primeira célula, não importa se está escrito entrada ou não. Eu venho e seleciono a primeira célula. E aí o que eu vou fazer? Ó? Perceba que a célula que eu selecionei ficou aqui ó, com cifrão antes da letra e cifrão antes do número. Então aqui está escrito ó, igual S cifrão C, S cifrão 4. Este último S cifrão aqui, ó, antes do número 4, eu vou remover ele. Então eu clico com o mouse e aperto aqui o delete. Ó, e aí eu tiro, tá vendo? É importante que fique dessa forma aqui. Porque quando a gente for descer a formatação condicional, ele não vai ficar travando a formatação apenas nessa célula C4. Vai descer para todas as linhas. Beleza. Igual S cifrão C4, igual, abro aspas, entrada e fecho aspas. Lembra que eu falei que era importante você usar saída sem acento ou com acento? Manter esse padrão para todas as coisas que você ia fazer na planilha? Aqui vai ser muito importante, tá bom? Então, se você usou acento, use acento. Se não usou, não use. Importante que mantenha igual. Beleza, eu vou deixar dessa forma para entrada. Para saída, eu vou fazer a mesma coisa, só que no lugar de escrever entrada, eu escrevo saída. Bem simples também. Agora eu vou clicar aqui, ó, formatar, e aí eu vou escolher o que eu quero mudar quando estiver aqui escrito entrada. Então, por exemplo, quando for uma entrada, eu quero que a fonte seja pintada da cor branca, por exemplo. Ó. Então eu escolho aqui a cor branca. Quero que seja colocado de negrito também. E eu quero também aqui ó, que o preenchimento, da célula seja verde. Ah, não tem aqui o verde que eu gosto, então você pode escolher aqui ó, mais cores. E aí você escolhe a cor que você quiser. Você consegue personalizar, clicar aqui ó, para escolher vários padrões de cores. Eu vou escolher aqui um verde bem interessante. Esse daqui pode ser. Clique em OK. OK. E OK. Beleza, olha que legal. Tá funcionando? Não, né? Olha só pintou a última célula aqui de verde. E o que será que deu errado, hein? Vamos descobrir. Será que se eu mudar isso aqui para saída? Ó, que estranho, né? Quando eu mudo aqui para saída, a célula aqui fica branca. Se eu mudar para entrada, fica verde, ó. Ó, alguma coisa deu errada, parece, né? Então vamos verificar, vamos corrigir. Página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. No mesmo lugar onde a gente foi. Porém, quando você clica em gerenciar regras, você consegue ver ó, a regra que você colocou. E aí perceba, a gente tem 3 colunas basicamente. Qual é a regra? O que acontece se a regra for verdadeira? E aonde que a regra vai funcionar? Aonde a regra vai funcionar está certo. Ó. Da célula C4 até a célula C20. Beleza, está certinho. O formato está certinho também.
Só que olha só a fórmula, o que é isso? Ó? C, 10, 4, 8, 5, 6, 4. Estranho, né? Ficou esquisito isso. Então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu dar 2 cliques aqui, ó. 1, 2. E a gente vai corrigir isso daqui, ó. Por algum motivo, o Excel ele mudou aquele C4 que a gente tinha selecionado. Então a gente apaga isso daqui, coloca o C4, ó. Igual, S cifrão, C4. Clico aqui em OK. Aplicar. Agora sim, olha que legal. Agora já está funcionando. Posso inclusive clicar aqui em OK. E agora toda vez que eu selecionar uma entrada, já pinta de verde para mim, com fundo branco, de forma automática. Posso fazer a mesma coisa para a saída. Então vamos lá, deixa eu clicar na primeira célula, página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. Vou clicar aqui em nova regra, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Igual, eu vou escrever mesmo, que é mais fácil, tá? Igual S cifrão C4. Se isso daqui for igual à saída, dentro de aspas, eu clico aqui em formatar e vou pintar da cor vermelha, porém, eu vou clicar aqui, ó, mais cores. E aí eu escolho um vermelho mais interessante. Vou clicar neste vermelho aqui, clico aqui em OK, OK. E antes de eu concluir, esqueci de um negócio. Aqui na fonte, eu vou colocar em negrito e a cor vou colocar branco. Pronto. E aí eu já posso clicar aqui, ó, em OK, OK, aplicar. E não funcionou, hein? Sabe por que não funcionou? Porque lembra que a formatação condicional tem 3 etapas? Aqui está certo, beleza. O formato está certo. Aplica CA. Olha só, aqui está errado. Ele só está aplicando na primeira célula. Eu preciso deixar igual isso daqui, ó. Eu quero que ele aplique em toda a coluna C. Em toda a coluna C. Inclusive, para ficar ainda mais fácil, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso aqui em cima. C, 2 pontos C. Por quê? Porque aí vai aplicar infinitamente em toda a coluna C. Igual C, 2 pontos C. Posso, inclusive, ó, selecionar o que eu escrevi, Ctrl C, aqui na formatação de baixo, Ctrl V. Beleza. Posso clicar em aplicar, ok, pronto. Certinho agora, pessoal. Ó. Entrada, saída, já vai mudando para mim de forma automática, olha que legal. Para deletar, só apertar Delete. Uma vez que a gente fez isso, está faltando pouquinha coisa para a gente finalizar. Já vamos fazer um detalhe aqui que vai mudar totalmente a cara da nossa planilha. Exibir linhas de grade. E aí ele dá um visual mais clean para a planilha. Ó. Olha a diferença que fica. Vamos clicar aqui na linha 2 e aumentar bastante isso daqui. Ó. Vou deixar bem grande aqui mesmo. Por quê? Porque eu vou adicionar aqui as segmentações de dados, igual a gente viu lá no começo do vídeo. Aqueles botõezinhos que quando você clica, o filtro é aplicado aqui na planilha. Clico na planilha, beleza? Aqui na tabela, design da tabela, e clico aqui, ó, inserir segmentação de dados. E eu vou escolher aqui qual segmentação que eu quero, por exemplo, data, tipo, descrição e valor pode ser. Aí eu clico aqui, ó, OK, e olha que legal, ele já adiciona para mim várias caixinhas que, se eu clicar nelas, já está funcionando. Se eu clicar aqui em saída, eu consigo visualizar ó, só o que é saída. Se eu clicar em entrada, só o que é entrada. Se eu clicar aqui para ele limpar o filtro, ele limpa para mim, né? Vamos ajustar isso daqui na tela para ficar bem organizado, né? Vamos deixar assim, vamos diminuir aqui um pouquinho. Beleza, deixa eu colocar a data aqui. Aí você vai ajustando na tela até você ver que ficou bom aí na configuração que você deixou, tá bom? Você vai ajustando na sua tela. A descrição eu vou colocar aqui. Se você tiver com dificuldade de deixar tudo alinhado certinho, né, tá tudo bagunçado assim, ó, você pode selecionar o primeiro, aperta e segura o botão Ctrl do seu teclado. Ctrl, seleciona o segundo, o terceiro e o quarto aqui, ó. E aí você vai clicar aqui, ó, segmentação, vai clicar aqui, ó, organizar, você vai selecionar alinhar ao meio e depois você vai selecionar a opção distribuir na horizontal. Beleza, ele já organiza para você e aí com a setinha do teclado, ó, você consegue ajustar o tamanho deles também, a posição deles, ó. Beleza, aí já fica mais alinhado de forma correta. Eu posso também estar mudando o esquema de cores. Ó. Clico na segmentação e escolho aqui um formato que eu acho interessante. Posso estar colocando outros tipos de azul, por exemplo. Tem vários tipos aqui. Ó. É esse daqui.
Para eu fazer isso para todos, ó, eu seleciono todos ao mesmo tempo, né? E aí eu coloco aqui a mesma configuração. Aqui no valor, pessoal, olha o que eu vou fazer. Vou clicar nessa segmentação do valor, clico em segmentação, e aqui em colunas eu aumento o número para 3, porque eu consigo ver mais números ao mesmo tempo, olha que legal. E aí é mais fácil da gente achar todos os valores que a gente precisa, ó. Beleza, consegue segmentar melhor isso daqui. Na data também, eu seleciono a data e coloco aqui 2 colunas por vez. E caso você queira, você pode selecionar todas as caixinhas, botão direito, configuração da segmentação, e aqui onde está exibir cabeçalho, você desmarca a caixinha. E aí você clica aqui em OK, e aí ele fica até com um visual mais clean para você, você consegue visualizar mais informações ao mesmo tempo. E já está funcionando, tá? Então digamos que você queira ver só a entrada, você seleciona, só a saída também. E para você, depois que você clicou, tá vendo? Ah, como é que eu seleciono tudo agora? Eu quero ver todas as informações, como é que eu faço? Tá vendo que o filtro aqui da planilha, eu selecionei o filtro do tipo, ó. Então ele fica aqui com esse símbolo aqui para mim, mostrando que eu estou utilizando esse filtro. Você pode simplesmente, ó, clicar nesse símbolo aqui, do filtro, e vir aqui, ó, limpar filtro tipo. Beleza. E aí ele já limpa a planilha para você. É uma maneira bem simples de você fazer isso. Dei uma organizada aqui, pessoal, na posição da segmentação de dados. Eu fiz isso, pausei o vídeo e fiz, só para a gente não perder muito tempo. E agora o que dá para a gente fazer? Colocar aqui alguns indicadores do total de entrada, total de saída e do subtotal, né, o saldo final que a gente tem. Para poder fazer isso, eu preciso somar todos os valores de entrada, todos os valores de saída e depois fazer a subtração desses dois valores, né, para saber o quanto que ficou no meu caixa. Eu vou utilizar aqui a coluna B para poder fazer esses cálculos, B, C e D, essas células aqui, mas não se preocupe em ficar arrumando a formatação aqui, deixar tudo bonitinho, não precisa, que eu vou te mostrar uma maneira mais interessante de fazer isso daqui. Então aqui na coluna B, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu até aumentar aqui o tamanho, beleza. Igual, soma C, eu vou usar aqui a função soma C, dou 2 cliques aqui, ó. Soma C, qual que é o intervalo que vai falar para mim o critério, se é uma entrada ou se é uma saída. É aqui a coluna do tipo, beleza? Então eu venho, seleciono toda a coluna do tipo, até aqui o final, ó. Pronto. Beleza, depois que eu fiz isso, ó, ponto e vírgula. E aí perceba que ele selecionou para mim de uma forma diferente, ó. Tabela 1, que é a tabela que a gente fez, todas as informações da coluna tipo. Beleza, é isso aí mesmo. Então selecionei, ponto e vírgula. Qual que é o critério? Ah, o critério é que seja, abre aspas, entrada, fecho aspas, ponto e vírgula. Se for uma entrada, ele faz o quê? Eu quero que ele some todos os valores da coluna valor. E aí eu seleciono toda a coluna do valor, inclusive o título. Assim como eu fiz na coluna aqui do tipo, tá bom? Depois eu aperto Enter. E aí ele já contabilizou para mim todas as entradas que eu tive, que é igual a 700. Para eu poder fazer isso também para saída, eu posso abrir aqui a célula dando 2 cliques, copiar tudo que está aqui dentro, ó, Ctrl C, venho aqui na célula do lado, dou 2 cliques, Ctrl V. Porém, como eu quero aqui a saída, eu troco entrada por saída, Enter. E aqui na coluna D vai ser a diferença de um para outro. Então é igual 700 menos 350. Enter. Beleza. Posso selecionar tudo, página inicial, colocar aqui em moeda. Agora eu vou clicar aqui, ó, em inserir. Inserir ilustrações, formas, e aqui eu vou escolher, por exemplo, o retângulo. E aí eu clico e dimensiono ele aqui na tela, mais ou menos. Este retângulo que eu coloquei, ó, ele que vai mostrar para a gente o valor do total de entrada, depois o total de saída, depois o saldo final, beleza? É com esse retângulo que a gente vai fazer isso. Então ele que vai ser a caixinha que vai mostrar essa informação. Por isso que eu falei que não precisava se preocupar muito em deixar bonitinho aqui esse número. Por quê? Porque esse número ele vai vir aqui para dentro do retângulo. E como é que eu faço para trazer o número para o retângulo? Eu clico no retângulo, nessa barra aqui em cima, ó, eu seleciono ela, igual, seleciono aqui os 700 e aperto Enter. E olha que interessante, ele puxa para mim os 700 e joga aqui dentro do retângulo.
Ah, mas e se esse valor aqui for atualizado? Não tem problema, olha só. Se eu escrever inclusive o meu nome aqui e apertar o Enter, o retângulo já é atualizado com a informação que está nessa célula aqui. Então, o Excel é bem inteligente nesse quesito e a gente consegue fazer coisas bem bonitas. Posso selecionar o retângulo, página inicial e ajustar tudo aqui ao meio. Posso aumentar aqui o tamanho da fonte. Posso, inclusive, jogar para baixo esse valor. Posso colocar aqui em fonte branca, em negrito. E também posso clicar aqui, ó, forma de formato, ó, contorno. Posso deixar aqui, ó, sem contorno. O preenchimento, como ele é uma entrada, eu posso pintar de verde. Beleza? Pinto aqui de verde. Inclusive a fonte branca não ficou legal, então posso colocar aqui de uma cor preta. É mais fácil de enxergar também. Beleza, então eu já sei que isso daqui é uma entrada. Só que não seria interessante a gente escrever aqui em cima, ó, entrada, etc? Seria. Para isso, vamos fazer o seguinte, ó. Já deixo eu ajustar aqui esse quadradinho. Vou deixar ele mais ou menos... Ou posso deixar aqui, depois a gente ajusta ele, né? Vou deixar ele aqui. Olha só. Vou clicar aqui, ó. Inserir texto, caixa de texto. E aí eu dimensiono aqui, ó, a caixinha de texto que eu vou colocar. Aqui eu vou escrever o quê? Entradas. Posso selecionar tudo isso daqui. Página inicial. Centralizo todo mundo aqui. Arrumo aqui o tamanho. Deixo em negrito. E posso, ó, forma de formato, preenchimento. Sem preenchimento. Contorno. Sem contorno. Aí beleza, ó, já consegui colocar entradas e o valor. Só que olha um detalhe. Se eu movimentar a caixinha, apenas uma parte da caixinha é movimentada para mim, né? Eu preciso grudar, juntar essas duas informações. Para fazer isso, eu posso selecionar a caixa de texto, aperto, seguro Ctrl e seleciono aqui o retângulo do valor. Forma de formato, agrupar, agrupar. Olha que legal. E aí já fica junto, né? Ele junta as duas informações para mim. E sempre que eu atualizar as informações, a entrada já vai atualizando. Vamos mudar aqui esse valor de R$200 só para testar. Vou colocar aqui 355, ó. Já atualiza para mim de forma automática. Depois que eu fiz a entrada, eu seleciono, Ctrl C, Ctrl V. Copiei a caixinha, tá vendo? Porém, essa caixinha agora vai ser de saída. Então aqui o título, eu coloco saídas. O valor de 700, ó, eu clico mais uma vez. E aonde está selecionando o B2, o B1, na verdade, né? Eu deleto. Igual vai ser a célula C1, que é o valor de 350. Enter. E aí é só a gente ajustar agora essa informação. Vamos colocar aqui, ó, na formatação correta, aumentar um pouquinho. E beleza. Só que agora eu quero pintar de vermelho, né? Então, forma de formato, preenchimento, vermelho. Olha que legal. Entradas, saídas. E agora falta o quê? A diferença, né, de um com o outro. Então, posso selecionar, Ctrl C, Ctrl V. E aqui vai ser o saldo, digamos assim, saldo. E esse valor aqui de 350, ó, eu deleto, que está aqui dentro, e seleciono aqui a célula D, né? Vamos lá, deixa eu selecionar aqui. Seleciono só a caixinha, igual 350, Enter, pronto. Aí é só a gente ajustar aqui a formatação agora. Negrito, coloco aqui a cor da fonte e aumenta um pouquinho, beleza. Forma de formato, eu vou colocar amarelo. E aí, como é que eu faço agora para organizar essas caixinhas? Ó, eu posso primeiro selecionar essas fórmulas que eu fiz aqui em cima. Seleciono todas elas, página inicial, e vou pintar de branco a fonte, ó, só para a gente não ficar mais vendo. Elas ainda estão aqui, ó. Consigo visualizar as fórmulas aqui em cima. Só que a gente não está mais vendo. Isso que importa. Agora eu vou organizar essas caixinhas aqui, ó. Seleciono tudo, forma de formato, alinhar, alinhar ao meio, alinhar, distribuir na horizontal. E agora eu jogo elas aqui, ó. Jogo aqui no cantinho. E olha que interessante, a gente já tem então uma planilha bem completa, onde eu consigo ver o total de entradas, de saídas e o saldo final, além de ter aqui esses filtros. Em último detalhe, eu percebo o seguinte, se eu descer a minha planilha aqui, né, eu já perco a referência de tudo, já não consigo mais visualizar nada. Para que eu consiga travar essas informações importantes, eu vou clicar aqui, ó, bem abaixo do meu título,
Porém, eu vou clicar aqui, ó, na primeira célula, na primeira coluna. Então, eu clico aqui, ó, tá bom? Seleciono esta célula aqui, ó. Selecionei, vou vir aqui, ó, exibir, congelar painéis, congelar painéis. Pronto. Dessa forma, toda vez que eu precisar visualizar informações abaixo da minha planilha, eu consigo, olha que legal. Consigo visualizar todas as informações facilmente. Eu desço aqui a planilha e as informações importantes continuam na tela para mim. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se você ficou com dúvida, deixe o seu comentário e se inscreva no canal, porque amanhã também tem vídeo novo. Todo dia tem vídeo novo. Obrigado, pessoal, e até amanhã.